Olá pessoal, tudo jóia? Me perguntaram, né, na verdade pediram para mim comentar um pouquinho sobre a questão de Shiva. Então eu não sei, porque a pergunta é muito abrangente, então em qual aspecto em relação a Shiva, né? Porque Shiva, quando a gente fala no aspecto mais hinduísta, né, que é da tradição mais da parte indiana, ele representa um dos aspectos da trindade, né? Que é a criação, sustentação e destruição ou transformação. E o Shiva, enquanto aspecto de energia cósmica ou energia multidimensional, energia universal, é a energia que transforma, ou transmuta, ou destrói. Então é a energia do ciclo da transformação. É o que representa isso enquanto energia. Shiva, quando a gente fala, não tem nada a ver com a questão das coisas da rometria do Shiva Ramakur. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Shiva é um aspecto de uma divindade, assim como no Ocidente a gente tem algumas religiões que falam da Trindade, né? A Sagrada Trindade. No hinduísmo e algumas tradições antigas eles falam da Trindade como Brahma, que é o criador, né? Vishnu, que é o sustentador, e Shiva, que é o transformador ou destruidor. Então é um aspecto da Trindade. E o que sustenta essas divindades, que criam, sustentam, destroem ou transformam, é Brahman. Então Brahman, aqui para quem pratica Umbanda, Candomblé, essas coisas, seria o equivalente mais ou menos a Zambi. Então Zambi, ou Tupã também, né, por algumas linhagens, ou no caso o Tal, talvez por algumas outras, mas aí muda um pouquinho o aspecto, porque quando a gente entra para a questão religiosa, algumas traduções colocam como se fosse um ser, mas na verdade não é um ser. Então, enquanto energia, por isso que eu estou tentando explicar dessa forma, pela pergunta que foi feita. Então, colocando em aspecto mais energia, propriamente dita, enquanto divindade, é o aspecto da sustentação da trindade. Então, Shiva é um aspecto da trindade enquanto questão energética e manifesta. Quando a gente traz isso mais para o plano manifesto, aí sim, a gente pode trazer até o ponto de ter uma pessoa fisicamente encarnada, um yogi, por exemplo, que é uma personalidade, uma personificação, uma cristalização, um fractal dessa energia cósmica que se plasma até chegar ao ponto físico de estar usando um corpo humano para algum propósito. Isso é uma partícula, como se você tivesse lá uma usina hidrelétrica e você passa por uma turbina que passa por transformadores até chegar na sua tomada a 110 volts, 220 volts ali. Então, é mais ou menos a divindade, ela vai criando o seu próprio fractal, ela vai se cristalizando, se densificando, descendo a sua própria energia ao ponto de trazer uma partícula. Que somos nós, todos, né? Não importa se é humano, se é ET, se é bicho, se é pedra, esses são aspectos cristalizados em diferentes frequências, né, em diferentes vibrações de divindades, que é a gente mesmo em outra forma. Só que quando a gente se afasta desse caminho, né, essa conexão, a gente perde, de certa forma, a memória por uma questão de densidade. Mas isso é outro assunto que eu já expliquei em vídeos anteriores. Mas em relação a Shiva, manifesto, sim, a gente tem yogis que são fractais dessa energia, assim como tem pessoas que são fractais de Kumaras, pessoas que são fractais do que seria o equivalente a Brahma ou Oxalá. Então, quando a gente fala no hinduísmo de algumas divindades, quando a gente pega pelo taoísmo, são outras divindades, os imortais, os três puros. Quando a gente pega pela Umbanda, Oxalá, Iemanjá, Iori, por algumas tradições, ou Baluayê, por outras, ou Omolu, por outras. Então, aí depende muito do que a gente quer fazer de sincretismo. Eu não gosto muito de sincretismo porque são qualidades da energia. Então, quando a gente traz muito para o aspecto humano de tentar criar uma imagem ou uma qualidade, é para a gente colocar a forma. Mas eu gosto muito de usar aquela parte mais alquímica, né, que a gente fala de sentir os elementos. Porque todos os elementos, todos os devas, tudo isso forma uma energia, tudo isso é uma energia, tanto interna no nosso microcosmos, né, nosso próprio corpo, como no externo, que é o próprio universo, tanto a nível manifesto como imanifesto. Então, quando a gente traz essa questão de Shiva, Brahma, Vishnu, como energias ou como seres, muda a forma como a pessoa interpreta. Então, eu posso desde dizer que Shiva foi realmente um yogi, eu posso dizer que Shiva também foi um extraterrestre, não seria uma inverdade, porque não é só a Terra que tem seres, né? Isso é meio óbvio para qualquer estudante, então não vou entrar nem nesse mérito, para quem não acredita em vida em outros planetas, em outros seres, dimensões, espiritualidade. Então já não vou entrar no mérito. Mas o fato é que existe
toda essa qualidade de transformação, sustentação e criação, universo afora. Então, tudo que é a nível manifesto tem energia de toda a trindade, para que gere a forma, né? E isso tem os porquês nas traduções, para quem está estudando, para quem está praticando, tem os métodos, as fórmulas corretas de manifestar isso no corpo, para que recorde aquilo que esqueceu ou faça esse caminho de novo. Também tem o Shiva, a nível físico, que são as pessoas, como eu já mencionei, que encarnam com esse propósito. E tem também os nomes de algumas entidades, alguns seres que usam o nome de Shiva, porque quando a gente estuda coisas antigas, por exemplo, para quem já estudou o ocultismo, vamos lá atrás, pega o estudo pela Helena Blavatsky quando ela menciona sobre Vatan e Senzar. Então, Vatan é a linguagem escrita e Senzar é ela falada. Não vou entrar nesse mérito, não vou explicar sobre isso agora. Mas quando a gente pega pelo Vatan, a própria palavra Shiva, quando a gente pega a derivação, né, SH. Então, para quem estuda o vocabulário antigo, algumas coisas, percebe que a palavra que era escrita naquela época, tanto em Devanagari, né, como em Vatan, que é anterior ainda ao sânscrito. Então, quando a gente pega em linguagens arcaicas, que são adimensionais, que são vibrações, né, são vibrações de geometrias. Então, quando a gente traz isso para a origem da palavra, percebe-se, isso daí é para quem está estudando, e aí cada um busca a sua referência aí, que existe toda uma vibração por trás da palavra. Então, algumas linhagens que são magísticas estudam isso, as linhagens de prática interna, algumas estudam isso, mas, mais do que estudar, a gente tem que aprender a fazer no corpo. Então, para quem já está praticando, cada prática tem o seu propósito de ativar fogo, água, metal, madeira, enfim. A gente trabalha com todos os elementos, esses elementos fazem parte dessa divindade. Só que a gente não busca isso como uma forma. Então, a gente não quer criar um corpo ou uma imagem, um som ou um cheiro para algo que não é manifesto. A gente quer sentir no nosso corpo como isso se qualifica, como a gente pode se melhorar e, por consequência, o nosso meio. Então, a forma como a gente se conecta com a divindade, seja em qualquer cultura que for, como Shiva ou como Arcanjo Miguel, que o pessoal interpreta, né? Já comentei em vídeos anteriores também, que Arcanjo Miguel é um loirinho de olho azul com uma asinha, um escudo e espada na mão. Isso não existe. Quando a gente invoca ou evoca, tem uma diferença entre invocar e evocar, que eu já expliquei também. Mas quando a gente puxa ou tenta trazer a energia de Arcanjo Miguel, é energia de dissolução, é energia de finalização, de transmutação, de término, de conclusão. Não tem nenhum anjinho bonzinho que vai lá passar a mão na cabeça de ninguém, isso não existe. Isso é muito folclórico, muito religioso. O que existe são energias, que são primordiais, que sustentam, transformam, transmutam. E quando a gente puxa essa energia e tem bom coração, tem boa vontade, já está na hora de concluir alguma coisa, é a mesma coisa que a gente puxar a energia de guarda. A gente tem que aprender a trabalhar com essas energias para que tudo flua. Mas a questão é, existe prática e existe achismo. Existe quem vai atrás realmente para praticar e começar a sentir e trabalhar ativamente com isso, e a pessoa vai ficar só na teoria. E aí a questão dos nomes se tornam vazios, né? Não tem muita importância. A gente tem que chegar à essência disso, que é perceber o aspecto que não é dual. Então não importa se é uma divindade homem ou mulher, por exemplo, tem guardiões e guardiões. A mesma coisa, a gente tem em linhagens orientais, por exemplo, Mahakala, que seria um guardião da linhagem masculina, e as Daknis, que são as guardiões de linhagem feminina. É a mesma coisa que você ter um guardião de linha de Umbanda, um Exu, ou um anjo da guarda, para quem é religioso de outras linhagens, e você ter as guardiões, ou mestras, ou protetoras. É a mesma forma da gente interpretar essas energias ancestrais. Então, a gente tem que tentar entender que essas energias cumprem o quê? As leis do céu e da terra. Então, não importa o nome que a gente dá aqui na Terra por identificação. Em relação ao nosso corpo físico, ou astral, mental, não importa. Existe uma essência, uma energia primordial que permeia e sustenta isso tudo, que está muito além da questão emocional ou tridimensional, que a gente entende mecanicamente, né? Ou só com o cérebro. Tem que aprender a sentir, se conectar com isso para que tenha mais profundidade. Mas de forma geral é isso. Então Shiva é esse aspecto de transformação ou destruição, que transmuta todas as coisas para algo novo. E é por isso que dizem que ele é o mestre, ou o grande professor do yoga, que ele passou todo esse conhecimento de transmutação, que é o que faz a prática interna, né? Seja uma yoga, um Qigong, um Tai Chi, transforma internamente, tá certo? Um abraço a todos.